Oi pessoal, oi, todos muito bem-vindos. Pessoal do AB Jovem, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite. E a gente hoje vai ter um bate-papo extremamente interessante, que eu reputo ser extremamente proveitoso, com o grandioso professor Cristiano Sobral, civilista de escola, com conhecimento absurdo do direito civil, professor de cursos de concursos do exame de ordem, de concursos públicos, editor de livros jurídicos extremamente interessantes, que vai debater conosco um pouco das relações obrigacionais e as consequências das relações obrigacionais. Então, vamos aguardar alguns minutinhos, que já o professor Cristiano aparece aqui, a gente sobe ele, e aí dá prosseguimento nessa live, que foi um convite da minha querida presidente Sara Serruia, do vice-presidente Nil Ferreira, do presidente Marco Aurélio Choi, que tão gentilmente lembraram de mim e fizeram um convite para que eu pudesse ter a enorme oportunidade de aprendizado dialogando com um professor do nível do professor Cristiano Sobral. Inclusive ela está aqui, Sara, um beijo no coração, estamos juntos. Aproveito nesse mesmo ínterim para mandar um beijo para o meu presidente Marco Aurélio de Lima Choi, para o meu secretário-geral da Ordem, Beto Simonetti, e para todos aqueles que compõem o Sistema OAB conosco. Sara e Nil têm um trabalho hercúleo, extremamente importante. Essa comissão é uma comissão que deve se reputar o máximo de respeito possível, tendo em conta o belíssimo trabalho que eles fazem com os neófitos, com os jovens advogados, preocupados o tempo inteiro com a advocacia do porvir, preocupados com as boas causas da advocacia e sempre voltados ao treinamento, ao aperfeiçoamento do colega advogado, para que o colega advogado tenha oportunidades. Então, talvez essa seja a maior virtude do trabalho dessa comissão, que é abnegada de fato e que é liderada por pessoas muito competentes, além de ser absolutamente unida. Então é isso, estamos aqui esperando o professor Cristiano subir, para que assim, professor Cristiano, se o senhor estiver vendo, assim que o senhor pedir, já se encaminhe que eu subo o senhor e a gente começa a nossa conversa. Olha quanta gente legal. E aí, Gabriel, Carol, Johnny, Sara, e todos aqueles que eu ainda não consegui perceber aqui, mas que estão presentes, muito obrigado pela oportunidade. Tio, estou te ouvindo. Que ótimo. Então, de antemão, primeiro, em nome da comissão, em nome da OAB do Amazonas, a gente agradece demais a tua disponibilidade, a tua parceria, tudo que teu nome agrega, e a humildade extrema de poder vir conversar com o nosso pessoal aqui, de poder auxiliar um pouco nesse momento de desespero, né, professor? Trazer um pouco de luz, um pouco de conhecimento, dividir um pouco do que se sabe com o colega jovem advogado, e lançar luzes em um momento de transtorno, em um momento de angústia, e debater direito civil, que acaba sendo uma paixão extremamente interessante. Seu livro, de antemão, é um livro sensacional, é um livro agradável a todos e que é extremamente bem consumido aqui no estado do Amazonas. Seja bem-vindo e, por favor, fique à vontade. Muito obrigado pela oportunidade novamente. Que bom que vocês estão gostando do livro. Esse ano eu soltei o Código Civil Comentado, terceira edição. Ele deixou de ser anotado e passou a ser comentado. E agora vai sair a 12ª edição do Direito Civil Sistematizado. Chegamos aí a mais de 90 mil obras impressas, graças a Deus. Bom, é um momento delicado, como o professor falou, é um momento realmente que os advogados têm que ter bastante expertise e serem safos, literalmente essa palavra. Por quê? Porque é um momento de reinvenção. A gente não sabe, não tem ideia de quando isso vai passar. Torcemos para que passe logo, mas saber quando vai passar, um prazo para que isso passe, só Deus sabe. A gente não tem ideia. Claro que se houver uma vacina, algo nesse sentido, as pessoas vão relaxar mais um pouco. Mas é um momento, e principalmente em Manaus, a gente está recebendo pelos noticiários que o negócio está feio, né? Aqui como no Rio de Janeiro também não é algo que está fácil, não. Tá bem desafiador. Mas a gente está num momento em que existem um oceano de possibilidades
para os advogados. Nós sabemos que a advocacia é uma profissão tão desafiadora como qualquer outra, mas sabemos realmente que é uma das mais mal pagas, infelizmente, sendo direto para todos os colegas que estão aqui conosco, não paga bem, sabe? Um advogado no estado do Rio de Janeiro recebe em torno de R$ 1.200, R$ 1.500 inicial. Professor, o pessoal está falando que está travando muito. Para mim não está travando nada. Para mim também para mim está funcionando absolutamente normal. Eu estou usando 4G. Eu estou usando 4G porque realmente a internet está ruim. Eu não sei se o senhor está na 4G, tá? Deixa eu só dar. Oi, professor. Oi, estou escutando. Normal, tá tô usando a 4G normal. Ah, ótimo, então. Então, assim, a gente passa por um momento desafiador e é um momento de pegarmos oportunidades. Eu sempre digo que a oportunidade, ela vem de dentro para fora, em vez de fora para dentro. Muitas pessoas só começam a enxergar oportunidades quando pessoas falam de oportunidade para elas, né? Então, assim, eu até fiz uma live essa semana fazendo uma analogia com aquelas paletecas, aquele sorvete mexicano, né? Aquilo foi uma grande febre. E as revistas falavam que aquilo era uma oportunidade, aquele iogurte também, Yogoberry, né? Uma oportunidade. E muitas pessoas investiram dinheiro, gastaram dinheiro em franquias e etc. E hoje a gente nem mais escuta nesses negócios. Então, assim, a oportunidade ela sempre vem de dentro para fora. Os advogados, eles têm que analisar como é que eles podem aproveitar esse momento. Olha, prospecção de clientes sempre vai existir, claro, respeitando o nosso código de ética, e mais do que nunca, nosso código de ética que teria uma mudança esse ano, talvez só no ano que vem venha passar por isso, precisa também se adequar às novas tecnologias. Vivemos agora num momento de lives e lives e lives de grandes doutrinadores, grandes professores, grandes juristas, e a gente está vendo a necessidade do nosso próprio código de ética para que façamos uma publicidade respeitando o nosso código, ele venha a ter mudanças, não é? Então, professor, de antemão, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, esse debate é um debate que está sendo travado abertamente, inclusive pelo Corregedor Nacional, que é secretário-geral adjunto do Conselho Federal. Ele já vem incentivando o debate, ele já vem, ele próprio, se encarregando de deixar claro que isso é um instrumento do futuro. A live ela veio para ficar, assim como algumas modalidades daquilo que está acontecendo hoje conosco, vai ficar, vai perdurar mesmo depois da pandemia, porque são excepcionais oportunidades de negócio e elas precisam se... Na verdade, assim, eu acho que a gente acaba combinando no mesmo espécie de reflexão. Acho que o direito não tem o condão de engessar a sociedade. Ao contrário, o direito tem o dever e a responsabilidade de acompanhar o movimento social. E isso é um movimento social extremamente relevante. Portanto, e não obstante esse fato, é necessário sim que haja uma adequação para que se possa alcançar essa semiótica da pós-modernidade nas comunicações, na divulgação, porque isso aqui é uma espécie de autodivulgação e pode ser considerado uma captação, mas é ilícito? Essa é a pergunta, óbvio que não. É verdade, e a gente sabe que a tecnologia chegou para ficar, o próprio Tribunal de Justiça, os tribunais espalhados no nosso país, né? Ontem estava conversando com o desembargador Alexandre Câmara sobre isso, é uma realidade. Eu sou um grande defensor de que nós, advogados, não venhamos a perder nosso tempo nos deslocando até um local, se a gente consegue fazer uma audiência até por um WhatsApp vídeo. Então, assim, não tem necessidade disso. Então, a gente vai viver uma nova era. Em época de Covid, em época de coronavírus, a gente vai ter que se reinventar. E o mercado apresenta só o direito privado, ele não vai ser mais o mesmo. O direito do trabalho passa por diversas MPs e etc. A gente acorda com uma MP, acorda com um projeto de lei, o projeto de lei é aceito pelo Senado, ainda não foi analisado para a Câmara. Então a gente vai passar, doutrinadores falando de uma legislação extraordinária para certos assuntos, como a locação, por exemplo. Eu não sou a favor, deixo bem claro aqui que eu não sou a favor. A gente tem que olhar para dentro, a gente tem um Código Civil que dá fundamentos, dá ferramentas para que venhamos a utilizar. Uma legislação extraordinária agora não seria justa, na minha opinião, criaria grandes injustiças. O que eu tenho observado também são decisões aleatórias. Temos brilhantes decisões. Eu tentei imprimir uma decisão aqui antes do desembargador Luiz Guilherme
da Costa Wagner, da 34ª Câmara Civil, Câmara de Direito Privado, perdão, do TJ de São Paulo. Eu posso passar o número do julgado para vocês. É um voto no agravo de instrumento. Brilhante a decisão, de extremo bom senso, sem juridiquês, direto ao ponto. Então, assim, realmente essa decisão, bato palmas, esse desembargador me representa. Pois bem, então assim, hoje dentro do direito privado, a área que eu atuo, não é a área que eu ministro aulas, a gente vê possibilidades de grandes discussões dentro da locação, seja locação residencial ou locação comercial. Está aí uma oportunidade para o jovem advogado. A gente vê situações relacionadas a mensalidades escolares, transporte escolar, cursos de línguas, academias. A gente vê situações relacionadas às relações condominiais, que passam também por um processo de mudança. Então, a gente tem uma infinidade no direito das famílias. Como é que vai ficar agora a situação dos alimentos, da guarda? Alimentos, a gente tinha prisão, agora é prisão domiciliar. Alimentos, poderia negativar o nome. 99% da população vai ter nome sujo, porque as pessoas não vão conseguir pagar as contas em tese, né? Assim penso. Então, qual instrumento coercitivo passaremos a ter? Então, é uma grande mudança, e essa mudança dá oportunidade para que o advogado tenha insights e, em cima desses insights, ele comece a gerar muito conteúdo para prospectar cliente. O nosso código de ética, ele não veda a publicação de conteúdo. E, de certa forma, se a pessoa chegou até você, ela seguiu a tua rede social, ela foi no site do seu escritório, não tem nada de errado, porque ela foi até você. Você não está naquele processo de captação. Então, é um momento para você, jovem advogado, e você, experiente advogado, começar a mudar a sua mentalidade e começar a se adequar às tecnologias. Ah, Cristiana, já vem as objeções. Eu não sirvo para isso. Então, se você não serve para isso, desculpa a franqueza, meu amigo, mude de profissão. Porque teremos que passar por essas mudanças. O uso do QR Code já é uma coisa batida, mas muitos escritórios não têm. Hoje, tá me faltando palavra agora, mas hoje, ser diferente, um escritório diferente é fundamental. Porque além de um bom atendimento ao seu cliente, um método Disney, por exemplo, de atendimento ao seu cliente, é necessário que você apresente diferenças para que esse cliente fique contigo, você fidelize esse cliente e consiga fazer novas vendas, como você quiser chamar, contratações, porque a gente tem um business, né? A gente tem um escritório. Mesmo que você não tenha um estabelecimento, um escritório, hoje trabalhamos num sistema de home office, isso vai ser uma grande realidade, uma diminuição de custos e etc. Então a gente tem milhões de oportunidades. Milhões, eu falo que é um oceano de oportunidades, um oceano azul no meio de uma grande situação em que poucos advogados vão ter destaque. E olha, eu sempre defendo a ideia do eternamente estudante. O advogado que acha que tira a carteirinha da OAB, o jovem advogado, ou aquele que já está um tempo no mercado e se estabiliza, entra numa zona de conforto, esse cara está fadado ao insucesso. Né? Hoje de manhã eu fiz uma live com o Rogério Greco, uma das maiores personalidades no direito penal, e a gente levou isso para o concurso público. Muitas pessoas passam num concurso e transitam em julgado, né? Transitam em julgado, porque param de estudar, emburrecem. A realidade é essa, emburrecem. Então, você assim, tem ideia? Só para você ter ideia, professor, um dos objetos jurídicos de estudo atual meu, na verdade, assim, eu meio que virei as costas para o direito, eu já sou mestre em direito e etc., e fui fazer um outro mestrado com ênfase em educação, porque eu quero apontar objetivos da nossa formação inadequada no curso de direito. E a gente vai exatamente por esse parâmetro que o senhor acabou de colocar. O que tem ocorrido na praxis? Ou você luta muito para ser servidor público, e aí quando consegue, você simplesmente encarna a personalidade de que ser servidor é o suficiente, era o que eu queria ser, eu terei estabilidade e paciência. Eu vou fazer aqui as minhas decisões se for juiz, eu vou aqui fazer as minhas petições se for promotor ou advogado, e paciência. E a advocacia do mesmo jeito. A advocacia, quando você encontra um local de conforto, um local de descanso, fica mais fácil. E essa tendência da especialização, de observar o direito
de forma pontual, eu acho extremamente interessante, mas eu acho que você precisa estar com a mente aberta, primeiro para aprender o tempo inteiro, segundo para se colocar humilde, a ponto de que o jovem advogado, ele pode te trazer uma grande sacada que vai mudar a tua trajetória. Assim como o colega advogado antigo que está fazendo alguma coisa que é sensacional, isso efetivamente também pode mudar a tua história, desde que você tenha a oportunidade e a humildade de observar aquelas coisas que são feitas adequadamente ou que podem ser adaptadas à tua realidade. Então, nesse momento, seguramente a adaptação e a resiliência são diferenciais no profissional, no jovem advogado, no advogado mais antigo, no advogado mais experiente. Essa capacidade de se resiliar diante de uma situação como essa e observar. Eu concordo com o senhor perfeitamente. A gente está em um momento de extrema crise para a advocacia nacional e, entretanto, de enormes oportunidades. Para o senhor ter ideia, nas últimas semanas eu tenho passado mais tempo fazendo live, escrevendo parecer, trocando informações com os meus clientes, porque ninguém mais que os advogados e os psicólogos, ao término dessa pandemia, serão os requisitados. Porque a quantidade de contratos, o senhor sabe disso, o senhor é civilista também, a quantidade de contrato, de parecer de rompimento contratual, de eventual não cumprimento de obrigação que eu tenho dado é uma coisa absurda. Porque em um momento de desespero, eu pago o tributo, eu acerto a minha loja do shopping center, ou eu demito os funcionários, ou eu suspendo os funcionários, ou eu quebro o contrato com o meu fornecedor, eu pago o meu condomínio. Então eu tenho uma série de oportunidades. E se agora as coisas se movimentam assim, depois disso, só nós, e eu acho que assim, o presidente Marco Schoy aqui, ele sempre diz que a única coisa que você não pode parar de pagar é o advogado, porque ele é quem vai salvar a tua vida no futuro. No futuro breve, ele quem vai resolver todos os problemas que você conseguiu aqui na pandemia. Então eu acho que é mais ou menos por aí, professor. É verdade, a gente renasce, todos os advogados renascem e tem que observar essa grande oportunidade. A gente não vive num cenário ideal, estamos tendo uma crise na saúde, uma crise política, uma crise na economia e teremos uma crise no judiciário. Né? Eu defendo a ideia de que o judiciário ele vai colapsar, não vai ter condições de suportar tantas ações que estão para ser propostas. Então, a gente tem o caminho da negociação, a gente tem aí o caminho da mediação, da arbitragem, do Online Dispute Resolution, que é o ODR, o ODR. Você tem uma série de ferramentas que passam a ser observadas pelos advogados, que falavam, eu vou analisar isso depois, e agora se trata de uma situação obrigatória. Então, por exemplo, como você colocou, contratos. Contratos você tem N hipóteses. Colégios que estão se esforçando para dar um ensino online. A gente sabe que tem defesa para os dois lados. Os pais poderiam falar assim, olha, eu não contratei o EAD, eu contratei o ensino presencial. Então poderíamos alegar a exceção do contrato não cumprido, por exemplo, a regra do artigo 476. Se você não cumprir com a sua parte, você não pode exigir o implemento da minha. A gente pode alegar em algumas situações a teoria da imprevisão? Acredito que sim. Em algumas situações podemos, do artigo 478, podemos alegar a hipótese... E nesse caso específico, professor, o 478, que era extremamente bem aplicado e bem recepcionado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, no caso de relações de consumo, mas que havia quase que inaplicabilidade no direito civil. E hoje a gente observa a possibilidade de que haja a aplicação direta da teoria da imprevisão nesses contratos também de relação civil. Mas o que me desespera, e é que eu gostaria muito de debater com o senhor, é que em linhas gerais está sendo observado exclusivamente a liturgia do artigo 393, parágrafo único, como se isso fosse regra geral. Não vou pagar porque simplesmente eu não tenho como pagar, houve um fortuito, e eu simplesmente vou deixar de lado e não vou pagar absolutamente nada. E isso acaba me causando um arrepio, porque, imagine, se todo mundo tem essa mesma direção de achar, e aí é uma questão de achismo, né? De uma hora para outra, o senhor deve estar vendo as redes sociais, nós temos milhões agora de juristas, porque todo mundo sempre tem uma grande orientação para isso. Mas se todo mundo resolve aplicar a regra do parágrafo único do 393, e, portanto, simplesmente dizer que o inadimplemento se dá por fortuito e boas, e dane-se, a gente vai ter um seríssimo problema judicial. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, e que o senhor esclarecesse, inclusive, para os nossos colegas jovens advogados que estão aqui presentes na live, se seria possível aplicar pura e simplesmente, de forma geral,
a regra do parágrafo único do 393. Olha, eu indico para todo mundo dar uma lida no artigo do Salomão, Salominho, para os amigos mais aí chegados, que é um brilhante jurista da Bahia. Ele escreveu sobre apertar o eject, o botão do eject do artigo 393, né? O artigo 393 é o artigo que fala sobre a questão do fortuito, bem como a força maior. Seria a hipótese de um fortuito externo, uma causa desconexa que geraria a exclusão da responsabilidade para o cumprimento do contrato? Olha, eu entendo que em algumas situações, sim, a gente vai poder analisar o artigo 393. E com toda certeza não pode ser alegado o artigo 393 para toda e qualquer hipótese. Estamos diante de uma situação, e por isso que eu não concordo com legislações extraordinárias, estamos diante de uma situação de que cada caso é um caso. Então, nessa situação, se isso chegar ao judiciário, não for situação de uma negociação entre as partes, o que eu acho sempre melhor, tá? É preciso que o judiciário peça, por exemplo, numa revisão de um contrato, que uma das partes abra as contas. Abra as contas. Então, você está me pedindo uma redução do aluguel de 50%, de 70%, de 40%. Então, que você tenha provas aqui nos autos para que eu possa dar uma decisão pautada em quê? Pautada em razoabilidade. O problema é isso que está acontecendo, é que muitos magistrados estão também abraçando a causa, e aí a gente não pode, não existe paternalismo, não existe vaidade em decisões nesse caso. Eu acho, não, vamos ver de acordo com o caso concreto, vamos analisar a situação. Como disse, o cenário não é bom, decisões não podem ser mágicas, não vão solucionar um problema e podemos entrar num círculo vicioso. Um círculo vicioso, por quê? Se o Cristiano, que é o locador, aluga o apartamento para o Daniel, que é o locatário, o Daniel pede a redução no valor. Judicialmente, o juiz acata a redução, sendo que o Cristiano vive desse único imóvel, por exemplo, é a única renda dele. E o Cristiano tem 3 filhos, por exemplo. E aí ele vai chegar para o colégio e vai falar, olha, o locatário não me pagou, eu também não posso te pagar. O colégio vai chegar para o funcionário dele, o empregado, vai falar, olha, o locatário não pagou o locador, que esse locador não me pagou, e eu também não vou poder pagar vocês. E esse professor do colégio, ele também vai chegar para o locador dele, de repente ele aluga também um apartamento, e vai chegar para o locador, olha, o colégio não me pagou porque o locatário, e é um círculo que não acaba, é uma bola de neve. Então isso tem que ser analisado com muito cuidado. Eu, por exemplo, Daniel, eu não defendo o uso da teoria da imprevisão nas relações de consumo. Nas minhas obras, claramente, eu entendo que há a divisão da teoria francesa, a teoria da imprevisão, e a teoria da base objetiva do negócio jurídico é uma teoria alemã que aí sim eu sustento o uso dela. Até porque a gente poderia diferenciar. A teoria da imprevisão, ela fala de fato extraordinário e fato imprevisível. A teoria da base objetiva do negócio jurídico fala de fato superveniente. E então, o que seria um fato superveniente, Cris? Um fato superveniente é um fato previsto, mas não esperado. A gente prevê que pode ter uma pandemia, mas a gente não espera. Então, aí, nas relações de consumo, utilizaremos a base objetiva do negócio jurídico. Caso concreto, financiamentos imobiliários, financiamento de bens móveis. Vai ter que ter uma revisão. A canoa, ela virou para os dois lados, professor. Ela virou para os dois lados e não adianta, não é um jogo de ganha-ganha, é um jogo de ajuda-ajuda. O devedor e o credor nessa relação jurídica pautada, baseada sempre, mais do que nunca, na boa-fé, na confiança, na lealdade. Buscamos também a função social do contrato, que há pouco tempo, né, Daniel, sofreu uma mudança pela Lei da Liberdade Econômica. Modificação da Lei da Liberdade Econômica, exatamente. E a Lei da Liberdade Econômica agora foi colocada no sistema, como que se fala? Quando você desliga um aparelho e só fica aquele vermelhinho ali, stand-by, né? Exatamente. Então a Lei da Liberdade Econômica foi colocada em stand-by, porque a gente agora vai ter que ter intervenção do judiciário nas relações. Necessariamente. Então, sim, tínhamos um objetivo. A ideia de criar a Lei de Liberdade Econômica é para fortificar as relações contratuais e afastar um pouco a função social, a boa-fé objetiva como possíveis métodos de rompimento contratual, mas eu concordo com o senhor perfeitamente, ela é posta em suspensão e hoje é necessária a intervenção, e é necessária a intervenção desses princípios constitucionais
que aportam toda a relação jurídica do direito civil para que se possam socorrer as relações. E eu ainda vou além, professor. Eu acho que para a aplicação do 393, parágrafo único, a gente precisa observar qual é a condição real do sujeito que a reivindica. Porque se ele é um servidor público, as suas fontes não houve qualquer espécie de perda de fonte salarial. Se ele conseguir justificar que há perda, e aí eu concordo perfeitamente que se o melhor cenário, o melhor caminho é a composição, seja por arbitragem, seja por mediação, essa é a melhor característica possível. Entretanto, se isso não se torna possível, eu tenho que justificar a aplicação, e essa justificativa ela precisa ser clara, precisa ser densa, porque com certeza, como o senhor disse, vai gerar um efeito cascata e vai ser muito mais danoso. Realmente a gente não tem como ter decisões mágicas, é preciso maturidade no momento, né? Então, assim, maturidade é necessário. Então, a gente tem o 393, o 478, o 317, a gente tem o 476 do Código Civil, tem gente falando de moratória no Código de Processo do artigo 916, que fala lá dos 30%. Eu não sou muito favorável, não, tem que ser analisado. Não me desce muito bem. Não é uma tese que seria analisado a situação concreta. A gente tem a situação do bom senso. Ontem eu fiz uma defesa, hoje no Rio é feriado, né? São Jorge aqui, e eu fiz uma defesa ontem de um locador, né, que aluga um dos imóveis para uma grande rede de academia no Rio de Janeiro, uma rede gigantesca, e a rede entrou por si só, alegando a pandemia e um pedido de revisão do contrato. E por incrível que pareça, o juiz, ele acatou o pedido e já reduziu em 40% o valor da locação. Esse locador, ele não é um locador que só tem um único imóvel, ele tem vários imóveis, mas isso aqui pouco importa diante dessa situação. Em sede de agravo, eu preparei o agravo de instrumento nesse caso, dizendo o seguinte, olha, essa rede de academias é muito difícil, praticamente impossível, que um aluno pague a mensalidade. Ou ele paga um plano trimestral, ou ele paga um plano semestral ou ele paga um plano anual. Eu digo isso porque eu sou aluno dessa academia. Pago um plano anual. E aí o que acontece? Será que realmente a pandemia afetou esse negócio? Claro que não, professor. Claro que não. Ou seja, são os maus que analisam. Voltamos. Que bom. E se aproveitam dessa situação para buscarem, por exemplo, um desconto. Sendo que a pancada do outro lado é linda. Tomara que esse agravo meu seja aceito e eu vou publicar ele, mas com toda certeza, não publicando as partes, mas a parte do julgamento, porque, claro, gente, a gente está diante de uma situação, como eu disse antes, tem que as contas ser abertas. Eu não consigo entender colégios que não querem negociar com os pais. Pelo amor de Deus, nós fizemos investimento, sendo que, cara, tá claro que o colégio está passando aula, link por YouTube, para os alunos estudarem. Isso não é investimento. Está tendo uma economia na luz, no gás, numa série de situações. Com certeza, eu quero saber se esse colégio não pediu uma redução, se o imóvel não for dele, da locação também, para que repasse isso para o consumidor. É sempre um momento muito especial e delicado para o uso do bom senso. Quero deixar bem claro isso. E é o momento para que os advogados, jovens advogados que aqui estão, experientes advogados, observem a quantidade de cursos gratuitos ou pagos que estão no mercado para se abastecerem de informação, porque eu sempre falo que um advogado vencedor é um advogado que tem um propósito claro, ele sabe o que ele quer na vida dele, ele tem um planejamento, ele tem um cronograma, é um advogado energizado, é um cara que cuida da saúde, é um cara que busca estar absorvendo energias positivas, sempre. Então esse é o momento desse advogado se alimentar de informações para hoje começar a atuar e não deixar virar história, porque muita gente vai querer estudar isso numa pós-graduação. A época do Covid, gente, aí já passou. E vai perder o timing completamente. Exatamente. O timing foi totalmente perdido. Eu gostaria, professor, se você puder anotar aí, eu tô tentando pegar o julgado.
Vamos lá. Vamos lá. 34ª Câmara de Direito Privado, para você fixar para o pessoal que está aí. É um agravo de instrumento. O número do processo é 2069, processo 2069, 928, 2069, 928, 09, 2020, 8, 26, 0, 0, 0, 0. 4 zeros no final. Então, vou repetir. 20, 69, 928, 09, 2020, 826 e 4 zeros no final. Se puder fixar para o pessoal, Tribunal de Justiça de São Paulo. Uma das decisões mais acertadas que eu vi, um caso de locação comercial, uma decisão brilhante, brilhante realmente, TJ São Paulo. Puder fixar o comentário, professor? Aí é só tocar em cima e fixar comentário, que aí já fica para a galera aí anotada aí embaixo. Julgado de grande valia para todos vocês. Vale a pena vocês analisarem. Mas como eu disse, a gente tem oportunidades em transporte aéreo, pacotes turísticos, relações de consumo no geral, mensalidades, cartões de crédito, financiamentos. Na área imobiliária, a gente tem direito de vizinhança, relações condominiais, no caso aí. A gente tem as locações no geral, que vão passar por grandes modificações. Vocês vão poder ganhar dinheiro com aditivos de locação, negociações, ações propostas. Mais do que nunca, a advocacia será utilizada. E nem cheguei ao caso do direito das famílias, alimentos, guarda, uma série de situações, direito das sucessões, como que ficarão essa época dos testamentos, como que a gente vai poder... Muita gente vai morrer, gente, a gente sabe disso, perfeito, infelizmente. Perfeito. Então a gente tem que analisar toda essa situação. Então eu digo e afirmo, é um momento de muita oportunidade, é um oceano de possibilidades para a advocacia. Gosto muito de Manaus, vou muito para ir dar aulas, gosto muito das pessoas daí da UAB, a Denise, o professor Alfiero, muitos outros que aí estão, porque tem um carinho enorme e digo, afirmo, não percam esse time de vocês agora começarem a se atualizar e dentro de vocês analisarem as oportunidades do mercado. Ok? Porque a oportunidade, ela vem de dentro para fora, gente. Parem de ficar escutando muito jornal, e essa é a minha opinião, porque será a oportunidade disso. Muitas pessoas que viram de um dia para o outro, né, experts em uma determinada área, e aí começam a dar informações. Se alimentem de informações seguras, se alimentem de pessoas que aí estão, né, doutrinadores na nossa área. Tem o Migalhas, tem o Conjur, tem a Jus Brasil. São artigos publicados excelentes que vocês podem se munir de forma gratuita. De forma gratuita. Isso você não paga nada para isso. Outra oportunidade, professor, que a gente precisa falar é que no momento em que você está interno em casa, no momento em que você está confinado, aproveitar esse tempo para estudar, aproveitar esse tempo para se reciclar e principalmente para levantar o dedo e pegar a tua listazinha de clientes e mandar uma mensagem para o teu cliente empresário, teu cliente profissional liberal e dizer para ele, olha, estou aqui, o teu problema é meu problema, você tem alguma dúvida, eu estou disponível para você e aproveitar literalmente essa onda e o senhor está certíssimo. A gente não tem que esperar para que vire história, para depois voltar a história e dizer, olha, eu participei disso e agora eu tenho uma opinião. Escreve sobre alguma coisa, se coloca de forma a estar disponível para a sociedade. Porque hoje, em uma sociedade cujas informações são apenas informações trágicas, tristes, a gente sabe que isso vende muito mais do que informações sobre, por exemplo, pessoas que estão curadas e reabertura de mercado e reabertura de comércio. Mas se você se prepara, se você intensifica o seu estudo, se você busca as informações que são necessárias nessas circunstâncias pontuais, e se você se coloca disponível para o teu cliente, no mínimo você vai conseguir fidelizar o cliente, porque ele vai lembrar de você no momento da agonia, no momento da angústia. É fácil, no momento em que está tudo prosperando, você bater a porta do cliente e ele te dá uma oportunidade. Esse momento
Quem conseguir passar por esse momento com os seus clientes, quem conseguir passar de forma positiva, quem conseguir fazer desse limão a limonada, certamente vai se consolidar no mercado. Porque há uma grande oportunidade. Então, ao invés de ficar pensando besteira, e aí aqui é a minha dica, pegue uma série de doutrinadores e veja a dialética. Eu ia, inclusive, comentar que o senhor discordava acerca da reflexão, porque o seu livro é um dos poucos que discorda acerca da aplicação de forma genérica e geral dessa subdivisão entre direito francês e direito alemão, com características que lhe são peculiares. Mas veja, você só vai conseguir ter essa intensidade se você lê o Cristiano, se você lê o Flávio Tartus, se você lê o Pablito, se você lê Gustavo Tepedino, e por aí vai. O objetivo é que você consiga viajar com certa densidade por autores importantes. A doutrina tem feito um trabalho espetacular no Brasil. A jurisprudência se debruça sobre os problemas o tempo todo. E aqui uma outra, eu nem digo crítica. Já se fala de jurisprudência da crise agora, uma série de situações, né? Perfeito. Aqui eu acho que a gente precisa intensificar as circunstâncias que a gente vive. E talvez porque a arbitragem seja um grande caminho. Porque quando a gente fala de poder judiciário como um todo, a gente está falando de algo que é eficiente, mas é um grande SUS. Lá se atende de tudo um pouco, toda hora e a todo tempo. À medida em que, se eu busco arbitragem, por exemplo, eu vou estar buscando o sírio-libanês, eu vou estar buscando o Albert Einstein, eu estou buscando especialistas para tratar sobre aquele tema pontual, que veem esse tema o tempo inteiro e que, portanto, vão poder auxiliar com muito maior presteza, com muito maior elegância e com muito maior agilidade e compromisso essas relações. Concordo com o senhor perfeitamente. Se o Poder Judiciário já estava extrapolado antes da crise, pós-crise, vai ser um verdadeiro absurdo, um pandemônio, porque a quantidade de ações judiciais que se ameaça existir a partir do término disso tudo, e que, assim, eu honestamente peço a Deus que acabe rápido, mas no âmago a gente sabe que isso vai demorar um pouco para acabar, porque a situação é muito grave. Aqui, aí no Rio de Janeiro, ou em Salvador, em São Paulo, que está sofrendo, sendo dizimado pela doença. E os efeitos jurídicos das obrigações, se observarmos o Código Civil como um todo, a gente vai encontrar os personagens do Código Civil. Dentre eles, eu tenho o empresário, o contratante, o proprietário, o poder familiar, o sucessor. Todos eles vão sofrer impacto direto. Todos esses personagens do Código sofrerão impacto direto ou indireto por conta dessa pandemia. E aí é interessante que você mergulhe sobre isso. E encontrando nos vários nichos, você consegue satisfazer uma sociedade que anseia pessoas que resolvam problemas. E não pessoas que simplesmente digam, não, está tudo acabado, vai ser horrível, e a gente vai morrer de fome. Essa é a diferença. É verdade, não, é verdade. Ó. E assim, mais outro nicho que vai ter muita oportunidade para os advogados é o nicho dos planos de saúde, que também envolve relações de consumo, né? Nós somos mais de 47 milhões de usuários, gente. São mais de 1.000 operadoras que operam no nosso país. Então, assim, é um nicho que traz grandes oportunidades para a advocacia. Então, volto a dizer, mais do que nunca, a advocacia entra com uma das maiores profissões nesse momento, uma das mais requisitadas. Muitas pessoas vão necessitar de análise de contrato. Você não vai achar isso no Google, não é? Você não, gente, é preciso que você venha se municiar nesse momento para que você tenha boas defesas, para que você faça bons negócios. Defendo muito a questão da advocacia extrajudicial, sem necessidade de um conflito degenerado de interesse, sem necessidade de uma lide aí no caso. Então, assim, é um momento de oportunidade. Jovem advogado, veja que você pode ofertar um serviço, mesmo que você não tenha o seu escritório de advocacia, um serviço de consulta vias online, você pode cobrar a sua consulta online, você pode atender no coworking quando a gente estiver numa situação mais tranquila, mas nesse momento é até um momento para você aproveitar, olha, meu escritório está fechado e a gente está fazendo um trabalho home office, adequa, ajeita um lugarzinho, né? Faz uma paredezinha de livros para você ter um ambiente mais apresentável, porque a apresentação também vende, pessoal. A gente tem que parar para pensar isso. Não é preciso que você tenha um terno de um grande alfaiate, mas que você esteja bem vestido. Não adianta você, menina, que você esteja com uma unha feita. Eu sei que a gente está numa época de pandemia, né? E está difícil a mulherada se embelezar. Mas é o momento de você também estar ali conquistando a pessoa, entrando no que eu chamo da PNL,
o rapport, essa conexão. As pessoas se conectam. Pessoas se conectam a pessoas. Então, a advocacia é um mix de tudo. É um mix de técnica, mas é um mix de você conhecer um pouco de tudo. De marketing, de gestão, de atendimento. É um todo. Aquele que só tem técnica, ele não consegue se vender bem no mercado. E aquele que só tem venda, ele não consegue se sustentar no mercado, porque ele pode pegar 1, 2 ou 3 clientes e depois ele não consegue mais, porque a advocacia dele é uma advocacia fraca. Então, é um estudo contínuo, é advogado estudando finanças, é advogado estudando marketing, é o advogado estudando sobre pessoas, porque nós necessitamos, como o professor falou, está fazendo um novo mestrado na área de educação, para visualizar que o ensino também é um encantamento, né? É você encantar o seu aluno. E a gente sabe que as faculdades são muito engessadas com relação a novas tecnologias, a novos nichos na advocacia. Preparar esse cara que está saindo da faculdade para já colocar ele no mercado de trabalho. Para esse cara não ficar dando tiro para tudo quanto é lado, porque o advogado ele não sabe precificar, né? Ele sai da faculdade sem saber fazer marketing, ele não sabe fazer uma audiência, ele não sabe atender um cliente. A verdade é essa. Infelizmente, essa é uma realidade do mercado. Que bons professores que encantam alunos na faculdade, nos cursinhos e etc., conseguem dar uma modelada nessa situação. Não é? O advogado passa num certame da OAB, que é um certame dificílimo hoje, é desafiador o advogado passar na prova da OAB, passa e aí ele vê no mercado frustrado, porque ele não sabe para onde ir. E agora é o momento para você que está vendo toda essa situação no direito de trabalho, no direito previdenciário, no direito empresarial, no direito civil, no direito privado no geral, no direito trabalhista, no direito público. Hoje se fala de força maior no direito civil, direito privado. E a gente precisa pensar que há aqueles que vão alegar eventual dano causado, provocado pelo Estado, com o fechamento e o confinamento, e, portanto, a falência das suas empresas e etc. Então, eu tenho uma grande oportunidade. Sim. E aí a gente a gente não pode buscar um advogado agora, mais do que nunca. Ele é um negociador, ele é um estrategista. Mais do que nunca é um estrategista e um negociador. Deixar e alertar as partes, saber filtrar também as informações, porque o cliente às vezes chega cheio de informação, cheio de raiva no coração, e você, opa, calma. Não é assim. Porque a gente pode viver um ciclo vicioso. Talvez seja legal eu ligar para o advogado da outra parte, chegar em um acordo. Será que o acordo não será melhor nesse momento? Não é? Olha, a gente vê lá na área... Muitas vezes um bom acordo vai ser muito mais interessante que uma lide temerária, que vai se arrastar por anos e anos. E a gente sabe, eu sempre costumo dizer isso para os meus alunos, inclusive, que do outro lado eu não estou lidando com um saco de batata. Eu estou lidando com alguém que é tão capaz ou melhor que eu. Então, será que por vaidade pura é interessante você arrastar uma lide, arrastar o caso judicial que poderia ser resolvido com uma composição amigável, em que as partes cedam e elas consigam compreender que os dois cedendo um pouquinho, talvez eles consigam atingir um objetivo que é maior e eles vão ter a celeridade que eles tanto necessitam. E assim, desestimular aquela espécie de belicosidade. É um dever, inclusive, professor. É um dever do nosso próprio Código de Ética, do Estatuto da Advocacia. Se a gente sabe que a lide é temerária, se a gente tem conhecimento de que aquilo não vai dar em nada, desencorajá-lo é o melhor a ser feito. Agora, se mesmo desencorajando, o teu constituinte disser eu quero, aí você diz, tudo bem, assina aqui, que eu te avisei, e aí a gente prossegue dali em diante. Mas acho que as suas palavras são felizes, principalmente porque o homem é gregário do próprio homem. E na advocacia não é diferente. Nós vendemos, antes do nosso serviço e do nosso conhecimento, a nós mesmos. E nós lidamos com a confiança e a credibilidade. Sem confiança e sem credibilidade, quem que vai optar por aquele que sabe mais? Veja, nem sempre o nota 10 da sala de aula vai ser o bem-sucedido no mercado de trabalho. Muitas vezes, ele não é bem-sucedido porque ele não tem inteligência emocional necessária para conviver no nosso meio. E mais que nunca agora a gente precisa de inteligência. Necessariamente. Emocional nesse momento. É natural não. Perdão, necessariamente precisamos ter muita inteligência emocional. Necessariamente. E assim, o senhor fala... É isso. Então, assim... Pode falar, professor, pode falar.
Não, tô escutando. O senhor falou a respeito da minha escolha com relação à educação, ela é uma escolha por observação. Porque a escrita científica e a educação, eles me dão pontos variados de contato para refletir sobre o direito. Então, quando você busca olhar o direito de forma holística, quando você busca escrever densamente, quando você busca contribuir, necessariamente você precisa perpassar por alguns caminhos do direito e enxergá-lo de forma externa. Porque se a gente fica fazendo a mesma coisa o tempo inteiro, e assim, às vezes eu acho que o discurso da meritocracia é horrível. Porque dizer para aquela pessoa que está lá trabalhando no sol quente, carpindo, que ela não trabalha, ou que ela vai ter o direito a ser presidente da República, se ela tiver mérito no seu trabalho, é idiotice. Você precisa ter estratégia, você precisa ter foco, e você precisa saber onde quer chegar. E quando você consegue desenhar essas características, e aqui eu sei, nós sabemos, que todo jovem advogado ele é um pouco de tudo, e precisa ser. Mas vamos abandonar um pouco essa ideia de que o bom é aquele que sabe tudo. O bom é aquele que consegue convergir para o conhecimento, a relação interpessoal, a oportunidade de contato pelas várias ciências, a humildade, de estar sempre pronto a aprender, e aquele que consegue encarar o seu negócio, como você disse, é um business. Eu preciso encarar isso como se fosse uma loja. Aqui tem uma querida amiga que é conselheira estadual do estado do Amazonas, que está ali em Laredo, e ela tem um projeto. E esse projeto fala exatamente sobre isso. Ela diz, encara isso como se fosse a tua lojinha de bolo, precifica o teu produto, dá qualidade ao teu produto, sabe o que tu vende, sabe o teu valor, te especializa, se coloca antenado, se coloque disponível, mas saiba exatamente quanto você vale. Porque daí talvez você fuja daquelas ciladas de dar preço barato, e aí depois você dá o preço barato demais para conquistar o cliente e acaba perdendo tudo, e tendo uma dor de cabeça eterna, e aquela pessoa vai ser a potencial pessoa que vai falar mal de você por um erro que é dela, não é seu. Ou seja, se você não consegue enxergar de forma ampla, certamente você vai estar fadado ao insucesso. E aí vai reputar a incompetência da advocacia, dizendo, essa profissão é uma profissão que está falida, não serve para mim. Não! Hoje nós somos um pouco mais de 1.200.000 advogados no Brasil, mas só para você ter ideia, a subseccional da Barra da Tijuca aí tem mais advogados do que tem quase que o Amazonas inteiro. Então a gente ainda tem oportunidades. Basta que a gente consiga se especializar e basta que a gente consiga estar aberto e acompanhando as evoluções de mercado. É verdade, pura verdade, professor. É uma realidade do mercado. Os jovens advogados, experientes advogados aí, precisam estar de olho muito aberto nesse momento. Como dito, é um momento de extrema oportunidade. Professor, se você me permitir, inclusive, eu montei um curso sobre esse assunto, que é o curso Advogando na Crise. Eu peguei assuntos do direito dos vulneráveis, que idosos, Estatuto da Criança e Adolescente e consumidor, e a gente vai falar de consumidor vulnerável e os hipervulneráveis aqui, no caso. Montei um curso que mixa também o direito das famílias, direito das locações e obrigações no geral, contratos no geral, para questões de suspensão de contratos, revisões de contratos, modificação de cláusulas. Esse curso meu, chamado Advogando na Crise, ele está na plataforma do seufuturo.com. E já que a gente está fazendo essa live agora, eu queria oportunizar algo muito interessante. O Online Dispute Resolution, ou ODR, ODR, que é uma ferramenta brilhante de negociação, tá? Eu quero dar um curso gratuito. São 7h50 agora da noite, aqui no Rio de Janeiro, 6h50 aí em Manaus. 6h50 aqui em Manaus. 6h50 em Manaus. Então vamos fazer pelo horário de Manaus. Então a gente vai ter até as 7 horas da noite de amanhã, para quem se matricular nesse curso do seufuturo.com, Advogando na Crise, tá? Vai ganhar automaticamente o Online Dispute Resolution. Primeiro bônus. Muito bom, professor. Segundo bônus, vou dar um curso de ações cíveis mais frequentes. As ações cíveis mais frequentes, 10 horas de curso online sobre isso. E terceiro bônus, tá? Então, 3 bônus. Para os 255 primeiros que adquirirem esse curso, tá? A gente vai liberar o grupo VIP no WhatsApp, tá?
Esse grupo VIP é um grupo que 255 advogados vão ficar trocando ideia, sendo mentorados por mim e pelo processualista, que é um grande processualista, professor Misael Montenegro, de Pernambuco. Então, nós dois vamos estar ali como mentores, tirando dúvida da galera, mandando modelo de petição. Esse curso, você tem 1 ano de acesso, você pode assistir as aulas quantas vezes quiser, e a gente montou para vocês um banco de petições, um banco de notificações e um banco de jurisprudência. Esse julgado que está aí abaixo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi um dos primeiros julgados que eu deixei lá. Então é só você entrar no www.seufuturo.com. Advogando na Crise é um curso que a gente colocou num valor muito interessante para quem quiser investir. 1 ano de acesso, assiste quantas vezes quiser, vê o conteúdo programático, que ele já é encantador, o conteúdo programático, vai ganhar o bônus de ações civis mais frequentes, ODR, Online Dispute Resolution. E se você conseguir ser um dos 255 primeiros a adquirir o curso, vai entrar lá no grupo VIP do WhatsApp. Quando você adquirir o curso, vai para a área do aluno, vai ter um link lá. Faça parte do grupo VIP do WhatsApp. Clica lá, você já vai direto. Então, perfeito, obrigado professor, pela oportunidade. A gente já está chegando ao finalzinho de uma live. Isso, cara. Nós que agradecemos. A OAB Amazonas agradece. A OAB Jovem agradece. A gente está à sua disposição. O Amazonas está de portas abertas para você. Eu acho que o trabalho que é feito pelos meninos... O Choi esteve aqui, te mandou um abraço. Manda um abraço para ele. Rasgados. A Sara, o Nil estão aqui, que é o pessoal da Jovem Advocacia, mandando abraços, agradecendo demais a tua participação. Falei com ela o dia inteiro hoje. Tá, que coisa maravilhosa. E ela veio falar comigo desesperada. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Não sei o que. Eu disse, claro, relaxa, vai dar tudo certo, fica tranquilo. É um enorme prazer para mim. Os cursos são maravilhosos. Agora, você tem que ter um compromisso comigo, que eu tenho os teus livros. Alguns deles eu ganhei, outros deles eu comprei, até porque eu sou um aficionado pelo direito civil de forma geral. Tem que te mandar o Código Civil comentado. Eu estou aqui na biblioteca. A única coisa que eu quero são textos, livros autografados. Isso eu faço questão absoluta. Então, isso eu faço questão absoluta. Espero que a gente possa logo estar juntos presencialmente, né? Que a gente passe por essa situação, que eu possa estar nesse auditório maravilhoso aí de Manaus, da OAB daí. Porque eu possa estar aí também em outros locais que a OAB atende, né? A OAB Amazonas no total. Então, assim, muito obrigado, uma gratidão eterna aí. A Sara que entrou em contato comigo, muito obrigado. Daniel, muito obrigado. Espero que um dia a gente possa estar presencialmente, tá? Pô, professor, vai ser um prazer enorme. Que a gente possa... Essa comida de Manaus, acho que já me traz muitas saudades, né? Nossa, isso aí... a banana pacovan, é aquela farinha... Como que é? O Arani. O Arani. Isso. Olha como eu tô caboquinho, tem o sanduíche. Eu tô ligado em tudo isso. Já é quase um amazonense aqui, né? Já está quase adotado pela cidade. Sabe, então é isso. Professor, a gente tem mais uns minutos aqui ainda. Se o senhor quiser fazer qualquer espécie de consideração, quiser falar qualquer coisa de mais a mais, é só o nosso agradecimento pela sua humildade, disponibilidade, portas abertas. A OAB aqui é uma OAB inclusiva, é uma OAB que preza pela advocacia de forma geral, e pessoas como o senhor, que tem muita contribuição a dar para nós, serão sempre bem-vindas na nossa casa. Então, conte conosco. Acho que é um dever nosso abrir as portas, e quando a gente encontra pessoas tão competentes, tão dispostas a debater questões relevantes, a produzir em favor da educação, a gente precisa prestigiar seguramente. Realmente a gente passa por um momento difícil, desafiador, real, mas eu sempre defendo que mar calmo não faz bom marinheiro. Então esse é o momento de você estar no meio dessa tempestade. A tempestade não foi feita para durar para sempre. Aproveitar a oportunidade, poder ajudar quem você pode ajudar. Se você pode fazer algum trabalho pro bono, faça. É claro que você também tem que estar aí trabalhando, ganhando seu dinheirinho de forma justa, tá? E se você puder ajudar as outras pessoas com palavras, com ajuda financeira, outro tipo de ajuda qualquer, ajuda de todos os tipos, sempre é muito válido. Esse é um momento de solidariedade, esse é um momento de muita união, esse é um momento de nos guardarmos para que depois a gente venha a voltar à nossa normalidade. Beijo para todos, muito obrigado pelo carinho. Tchau, tchau. Fica com Deus, professor. Um abraço, estamos juntos e até a próxima.